te mostrar como é que os dentes movimentam. Eu sei que o ortodontista mais experiente, ele já sabe como os dentes movimentam, mas eu estou pressupondo que você está começando do zero. Me acompanha aqui na tela, vamos começar. Essa aula agora eu vou falar de como os dentes se movimentam. Eu peguei um caso como exemplo aqui, e você pode observar que nós temos um canino bem alto, e esse paciente, ele tem todas as características daquele paciente inicial que eu falei nas primeiras aulas, aquele paciente mais fácil de tratar. Inclusive você pode observar que nós temos aqui uma relação de classe 1 de molares, o segundo pré-molar está muito bem encaixado, o primeiro pré-molar também está muito bem encaixado, então o objetivo aqui é apenas descer esse canino. Só que essa aula agora eu quero te mostrar como os dentes se movimentam. Veja só, eu estou colando aqui bractes, comecei colando um bract aqui no incisivo central, vou colar um bract no lateral, vou colar também um bract aqui no canino e, claro, vou colar bracts em todos os dentes. Importante lembrar, nós precisamos colar bracts até no segundo molar, tá? Que na realidade aqui não é um bract, é um tubo. Nós colamos bracts em todos os dentes e tubos no primeiro molar e no segundo molar. Depois que esses bracts e tubos estão colados, eu vou colocar um fio. Nós chamamos esse fio de arco ortodôntico ou nós chamamos ele de fio ortodôntico. E aqui eu coloquei dois extremos. Eu coloquei para que você veja um fio bem fininho e aqui eu coloquei um fio bem grosso. Desse fio aqui bem fininho para esse fio bem grosso, nós temos uma sequência de arcos ou sequência de fios. Essa sequência de fios varia um pouco, mas ela vai lá do fio número 12, depois eu vou falar sobre isso assim com detalhes, tá? Mas ela varia lá do fio 12 de níquel titânio, podendo até começar no fio 10, mas aqui a gente não vai usar o fio 10, mas a gente começaria no fio 0,12 de níquel titânio, depois passaria para o 0,14, 0,16 e daí por diante até chegar num fio bem espesso. Depois eu vou falar sobre essa sequência. Mas essa aula é assim. Como é que o dente movimenta, tio Hélio? Da forma mais simplista do mundo eu preciso te mostrar como é que esse dente movimenta. Quando eu tenho dentes apinhados do jeito que você está vendo aqui, você está vendo, por exemplo, que esse canino está bem alto em relação aos outros dentes. Você colocaria, mesmo sem saber nada de ortodontia, você colocaria aqui um fio bem espesso como esse, para corrigir aqueles dentes, ou você colocaria um fio bem fininho como esse? Bom, eu já vou responder, tá? Eu colocaria aqui um fio bem fininho. Por quê? Porque o fio ele tem que fazer várias curvas, ele tem que ser flexível o suficiente para que ele possa passar por todos os dentes sem fazer uma força exagerada. Então aqui eu vou colocar o meu fio, claro que o fio está da cor cinza, porém, deixa eu colorir ele de verde para você enxergar melhor, pronto. Esse fio aqui é um fio 14 de níquel titânio, depois eu vou mostrar para você o que é a diferença de um fio de níquel titânio para um fio de aço, não se preocupe com isso agora. Então eu coloquei aqui um fio 14 de níquel titânio, não é o fio mais fininho, tio Hélio, não. Nesse caso aqui, eu não preciso do 12. Eu posso começar a grande maioria dos meus casos no 14 de níquel titânio. Então eu coloquei aqui o fio 14 de níquel titânio. Ele não passou aqui dentro do slot do bract do canino, porque senão eu faço uma deflexão muito grande no fio e eu acabo forçando demais os dentes colaterais. E o que eu vou fazer para trazer aquele canino para baixo? Olha o que eu fiz. Presta atenção no fio. Você está vendo que aquele fiozinho verde ele subiu um pouquinho? Pois é. O que eu fiz aqui, gente? Esse fiozinho verde que subiu um pouquinho, na realidade, eu amarrei esse fio ao bract do canino. Eu amarrei, esse amarrilho aqui é um amarrilho 0,25. E quando nós amarramos um amarrilho no bract e esse amarrilho prende no fio, tracionando o fio para cima um pouquinho, deflexionando esse fio para cima um pouquinho, eu estou fazendo o que nós chamamos de amarrar a distância. Uma pergunta que eu quero te fazer, que talvez
você já tem essa resposta, mas vamos lá que eu acho que pode ficar didático. Esse fio, quando eu coloquei ele na boca do paciente, ele era um fio que ele estava num formato praticamente plano, você concorda? Veja que ele não tem nenhuma curvatura, a não ser a curvatura anterior dele. Esse fio é um fio bem plano. Quando eu coloco esse fio plano aqui e eu crio uma tensão com esse amarrilho, esse fio, como ele é um fio de níquel-titânio, eu já vou te dizer agora que o fio de níquel-titânio tem uma memória, esse fio então ele quer voltar a ser um fio plano. E se ele quer voltar a ser um fio plano, você sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar voltar a ser plano, trazendo aquele canino lentamente para a posição. Elio, por que eu não posso passar esse fio completamente em todos os brackets, inclusive no bracket aqui no slot do canino? Gente, slot é o lugar onde o fio encaixa no bracket, tá bom? Bom que você já vai aprendendo a nomenclatura. Olha, sabe por que eu não posso fazer o encaixe desse fio completamente dentro do slot? Porque eu estarei provocando uma deflexão tão grande e eu tenho efeitos colaterais. Presta atenção nos efeitos colaterais, que isso é importantíssimo para você já começar a aprender. Qual é o efeito que eu desejo? Você está enxergando aqui na seta azul. Eu desejo um efeito de extrusão nesse canino. Tá, tio Hélio, isso é óbvio, tá bom. Só que na ortodontia, toda ação ela é acompanhada por uma reação. Se você está vendo que esse dente aqui vai extruir, o que você acha que vai acontecer com esse dentinho aqui e com esse dentinho aqui? Esses dentes que estão próximos do canino que vai extruir, eles vão sofrer uma força no sentido contrário na mesma intensidade. Então a força que eu fiz para poder extruir esse canino é a mesma força que vai intruir o lateral. Ah, mas você colocou uma seta azul pequenininha no central? Sim, essa força daqui para cá, ela vai se dissipando. Então você começa a perceber que essa força daqui para cá, ela vai ficando menor. Do lado de cá também a mesma coisa acontece. A força extrusiva que eu provoquei no canino, ela é sentida pelo meu primeiro premolar. Aqui eu tenho extrusão, aqui eu tenho intrusão. Aí no segundo premolar, uma força um pouco menor, porque ela vai dissipando. Aí naquele molar, muito menor ainda. E no último, quase nada. Então eu chamo isso aqui de efeito do movimento. Essa seta aqui está mostrando o efeito extrusivo do movimento. E essas setas aqui, olha, no sentido contrário, estão mostrando os efeitos colaterais desse movimento. Esse efeito colateral, principalmente aqui nesse incisivo lateral, olha para mim agora e presta atenção, por favor, por favor. Por que eu coloquei um fio bem fininho e esse fio tem uma liga que se chama níquel-titânio, que é uma liga bem flexível, justamente para fazer menos força. A força extrusiva do canino não reflete na intrusão do lateral? Reflete. A força intrusiva no lateral pode provocar uma iatrogenia? Pode. Olha para mim, presta atenção. Eu não posso fazer uma força intrusiva brusca no incisivo lateral, porque senão eu vou provocar uma reabsorção radicular no incisivo lateral. O canino é um dente grandão, fortão, que está do lado do incisivo lateral, que é um dente mirradinho. Então, uma força no canino para extruir e essa mesma força no lateral para intruir, o lateral sente muito mais. Por isso que eu preciso colocar sempre uma força bem leve. Tio Hélio, como é que eu faço nesse dente uma força leve, sendo que eu não sei medir isso agora? Você vai promover uma pequena deflexão naquele fio que eu falei, amarrando com o amarrilho, e aí você vai perceber que esse dente vai extruir lentamente e, é claro, do lado vai sofrer algum efeito colateral? Vai, mas nós temos
alguns artifícios para evitar esse sofrimento, e eu vou te mostrar aqui agora, colocando um zoom nessa fotografia. Agora é uma fotografia real, e você consegue observar que o pré-molar ele começou a intruir. O pré-molar não vai ter reabsorção? Ele pode ter sim uma reabsorção muito menor, e nem sempre acontece porque a raiz dele é uma raiz mais robusta. Você pode observar aqui que o canino já está extruindo, e eu tenho no meu incisivo lateral, inclusive do bracte do lateral até o outro lado, você pode observar que eu tenho um sobrearco. Helio, não entendi. O que é o sobrearco? Calma, eu te explico. Nesse desenho, você está vendo toda a mecânica pronta. Aqui de vermelho, eu coloquei um fio mais grosso para que esse fio proteja o incisivo lateral. E sobre esse fio, eu coloquei um fio bem fininho para executar a mecânica extrusiva do meu canino. Deixa eu mostrar lá novamente, vou até fazer um zoom aqui para que você entenda melhor. Veja só, vou colocar, presta atenção na setinha do meu mouse. Aqui, olha, meio amarelinho, você está vendo um fio mais grosso e ele vai até o lateral do outro lado. Esse é um fio de proteção. E sobre ele tem um outro fio, 14 de níquel titânio, e o 14 de níquel titânio é um fio bem fininho que vai promover a extrusão desse canino. Então, dessa forma, eu consegui sair de uma situação como essa. Observe que nós temos caninos ectópicos, uma relação de classe 1 de molares. Esse é um caso fácil, tranquilo de tratar. Veja, tudo engrenadinho aqui para trás, somente o canino precisa descer nesse espaço. O espaço está um pouco pequeno, mas a gente vai conseguir encaixar ele aqui. Observe a evolução do tratamento. E aqui, nessa pequena aula, o meu objetivo era de mostrar como os dentes movimentam. E o pulo do gato aqui é você entender duas coisas importantes. Sempre existe uma ação e uma reação. E quando essa reação acontece em um dente pequeno, você precisa proteger esse dente pequeno. Vou te dar agora um outro exemplo de movimentação dentária, tá? Esse outro exemplo também é muito simples, que é um exemplo comum, onde nós temos aqui um apinhamento nos dentes inferiores. Você está observando que esse incisivo lateral, principalmente, ele está lingualizado. Como será que esses dentes vão se movimentar? De novo, qual o fio, tio Hélio, que eu vou pegar para colocar nessa boca? Eu vou pegar um fio redondo de níquel titânio, bem fininho. Muito provavelmente esse fio é um fio 14 de níquel titânio. Não posso colocar esse grosso? Claro que não, porque ele não vai deflexionar, ele não tem flexibilidade para passar por todos os dentes dessa forma que você está enxergando aqui, olha. Imagina já que essa boca está toda colada, os braços estão colados, tá? E aí, quando eu encaixo o fio dentro do bracte, o fio ele faz essa deflexão. Olha, nesse pré-molar que está um pouquinho para dentro, o fio também fez uma deflexão. E aí, como que esses dentes vão movimentar? Isso aqui você já precisa prever. Você já precisa ter uma noção de como esses dentes vão movimentar. O que vocês acham que vai acontecer aqui? O que que você acha que vai acontecer aqui? Os dentes estão apinhados. Tem um dente que está para dentro. Eu passo um fio como esse, como é que eles vão alinhar? A única forma de alinhar esses dentes é protruí-los, tanto lateralmente quanto anteriormente. Lembra quando a gente era criança, que brincava de roda? E aí quando tinha aquele monte de criança, um do lado da outra, tinha que entrar mais um colega, você não tem que abrir a roda para entrar mais um colega? Para quem nunca brincou de roda, lembra da mesa do boteco? A mesa do boteco, aquela mesa apertada no bar, né? Com várias cadeiras assim em volta da mesa, chega um amigo atrasado para poder ficar ali no barzinho com você, para colocar a cadeira dele a gente não tem que abrir a roda? Pois é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Para eu conseguir alinhar esses dentes, a hora que eu coloco esse fio, eu não sou obrigado a desgastar os dentes para conquistar espaço.
Os dentes eles vão protruir e eles vão alinhar. Pergunta, vem cá, tio Hélio, eu sempre vou poder alinhar desse jeito? Eu sempre vou poder protruir desse jeito? Não. Se você já tem o lábio do paciente protruso, lembra que nós fizemos aqui em algumas aulas anteriores um negócio que eu chamei de análise facial de perfil? Se você não lembra, volta lá na análise facial. A gente analisou o paciente de perfil e o lábio dele era comparado com uma linha chamada linha vertical verdadeira. Se o lábio do seu paciente está muito à frente dessa linha, você não pode protruir os dentes. Aí nós vamos pensar em outra forma de fazer esse tratamento, tá? Só que, por exemplo, nesse momento agora, que você ainda não está um craque ou uma craque na ortodontia, porque aqui nós estamos começando do zero. Se você ainda não está craque, o que a gente pode fazer? Esse tratamento é um tratamento que nós estamos imaginando que nós vamos ter que protruir. Sim. Será que você pode fazer isso? Você não sabe, né? Olha no rosto do paciente. Olha na face de perfil. Se de repente você falar assim, entendi, eu posso protruir porque o lábio dele está para trás. Então você vai simplesmente passar esse fio, começar a alinhar e nivelar. Ah não, tio Hélio, mas eu não posso protruir. Porque o lábio dele já está para frente, ele está bicudo, ele está biprotruso. Aí nós vamos ter que fazer uma outra coisa para você conseguir alinhar esses dentes, que é conquistar espaços, ou fazendo desgastes, ou fazendo exodontias. Mas não é a hora agora de falar nisso. Eu só estou dando uma palhinha aqui, né, para você não ficar muito por fora. Mas o meu objetivo dessa aula é como os dentes movimentam. Então é assim que os dentes se movimentam. Eles vão para frente e para trás, dependendo dos efeitos colaterais. Veja a minha seta azul. Nesse caso aqui, você pode observar que esse dentinho, como ele está amarrado no fio, para ele conseguir alinhar com os outros dentes, ele vai ter que vestibularizar. Mas ele está tocando aqui, está tocando aqui. Pois é, eu tenho que desgastar aqui para ele poder movimentar e eu tenho que desgastar aqui para ele poder movimentar? Não, esse dente aqui também vai um pouquinho para frente, esse aqui vai um pouquinho para frente, esse aqui também vai até dar espaço para esse dente. É como abrir a rodinha. Esse aqui, tio Hélio, também vai movimentar para vestibular, olha só, porque ele está lingualizado. Sim, aí esse aqui vai um pouquinho para vestibular, esse aqui vai um pouquinho para vestibular. É assim que acontece o alinhamento e o nivelamento dos dentes, tá bom? Claro que tudo tem efeito colateral, aqui mostrando o que eu acabei de dizer sobre a vestibularização. Aqui você pode observar que eu coloquei uma seta vermelha no canino, que logicamente, conforme eu tenho uma ação para vestibular, eu deveria ter uma reação para lingual. Só que isso não vai acontecer. Esse canino ele não vai para lingual. Por quê? Porque não tem espaço. Entendi. Então quer dizer que essa reação de lingualização do canino aconteceria se eu tivesse espaço entre os dentes. Se eu tivesse, por exemplo, a exodontia de um pré-molar, sim, aconteceria. Mas como os pontos de contato estão todos justos, ele não acontece? Não, ele não acontece nessa situação. Aqui você vai observar que depois que nós alinhamos e nivelamos, os dentes já estão quase na posição. Aqui nós estamos numa fase de remoção do aparelho, por isso que você não está vendo o tubo colado nos molares, mas é importante que esse tubo esteja colado nos molares. Aqui, por exemplo, você já está vendo a remoção do aparelho. Todos os dentes foram levemente para vestibular, estão alinhados. Isso aqui é uma contenção, não é hora de falar sobre isso, mas depois a gente vai falar sobre a contenção. Então aqui os dentes estão todos alinhados. Praticamente é isso que acontece para que os dentes se movimentem. O que eu quero de novo que você tire dessa aula: sempre existe ação e reação. Ou ação e reação, não importa. Sempre vai existir. Agora é claro, quando eu tenho apinhamentos
Os dentes vão, na maioria das vezes, protruir. E depois, quando eu começar a juntar a informação dos movimentos da mecânica ortodôntica com a face do paciente, você vai ter a capacidade de decidir se você pode protruir os dentes, se essa é a melhor mecânica a se fazer, ou se você não pode protruir os dentes.